Gente, estamos no 18º dia de jejum. E eu quero reforçar aquilo que o Alcenir falou no início, reforçar ou desafiar você para trazer convidados, ou pelo menos você compartilhar aquele post da vinda do Coraiola que vai estar aqui conosco. Deixa eu trazer uma orientação para você. Nós temos uma pegada, uma visão bíblica, e nós não abrimos mão disso. Se alguma pessoa de fora, por mais renomado que seja, vir aqui falar alguma coisa que nós acharmos que não está em consonância com a palavra, depois eu falo. Eu não tenho problema com isso, talvez não faça isso para não agravar quem vem. Então fiquemos sempre tranquilos. Se alguém disser, mas eu não gosto do pastor tal, do profeta tal, o problema é deles. A Bíblia diz que nós devemos reter tudo que é bom. E aquilo que não é bom nós largamos e deu. Então tem pessoas que têm 99% de bênçãos. E por causa de 1% que nós não gostamos, às vezes nós abrimos mão. Então não abra mão de estar aqui quinta, sexta, sábado e domingo para você receber tudo que ele tem para servir nesses dias, tá? Então, como que nós vamos processar? Nós vamos dar uma oferta para ele, vamos como igreja, mas geralmente ele levanta suas ofertas aqui enquanto ele ministra, inclusive no culto. Você fica à vontade para abençoar e você vai deixar o Espírito Santo falar com você naquilo que você entende que deve semear na vida ou no ministério profícuo. Porque quando eu semeio, eu estou nada mais, nada menos do que permitindo a abertura de uma bênção para a minha vida. Então, nesses dias que nós estamos jejuando, nós estamos semeando nas nossas vidas. Não sei qual é o teor do teu jejum, mas eu quero dizer assim para você, para mim tem sido extremamente abençoador. Nessa semana eu recebi recados no meu WhatsApp de pessoas, está muito alto aqui porque eu estou tendo, tá bom assim? Eu falando, tá legal? Eu recebi recados de pessoas dizendo, pastor, membros da minha família, eu vou falar com eles estão chorando. Há um quebrantamento, há uma visitação de Deus. E pessoas ligaram para mim dizendo, pastor, tem nomes de pessoas que vêm à minha mente e eu começo a orar por essas pessoas. Dentre elas, alguém ligou dizendo, ou mandou uma mensagem, dizendo que lembrava da minha filha, a Tirzá, que semana que vem nós vamos a Florianópolis, para segunda-feira, para estar lá em Florianópolis, ou terça-feira, segunda estar lá, para ela, aliás, ela vai fazer na terça, para ela fazer a consulta e ver os exames. O que é isso? Isso é a sensibilidade que o Senhor está permitindo nos nossos corações. Então, eu quero deixar esse desafio para você, para que você não abra mão do constrangimento, da visitação que o Espírito Santo quer promover nas nossas vidas nesses dias. E veja só, eu estava já com uma palavra preparada no meu coração, eu já sabia o texto que eu ia ministrar. E aí terminei de almoçar, foi terça-feira, terminei de almoçar e fui para o banheiro, diante do espelho ali, escovando meus dentes, veio um sentimento de, agora eu vou almoçar amanhã, mas não era um sentimento de pesar, no sentido de, eu vou ficar todo esse 24 horas sem me alimentar, vou só me alimentar amanhã. Veio uma alegria, e nessa alegria, o Senhor trouxe um texto, que eu vou repartir com vocês, e não é o texto o qual eu já tinha no meu coração, para servir hoje. E aí, o Senhor deixou bem claro, assim, para mim, no sentido de, eu estou te dando um alimento hoje, que você vai se sentir fortalecido até amanhã. E isso não é próprio do ser humano, porque nós comemos pequenas porções,
Essa é a recomendação médica, que você não sente e encha o pandulho, como de fato acontece. Quando termina as 24 horas, eu sento ali, eu tenho que me cuidar, porque o leãozinho ali dentro, ele está com os dentes assim, saindo fora da boca. Tem dente até no céu da boca, de vontade de comer. Então eu tenho que me cuidar. Mas assim, o Senhor dizendo, eu vou te fortalecer até amanhã. E tem sido assim, queridos. Teve período, nunca fiz um período com tamanha graça. Falei que nós estamos no 18º, então nós vamos até o 21º nesse jejum. E o Senhor tem nos fortalecido tanto que eu falei para ele nisso, essa camisa eu tinha vestido uma vez só, depois que eu a comprei. Eu tenho ela, acho uns 3 ou 4 anos lá em casa. Então vejam as bênçãos. Quantos querem bênçãos nesse nível? As camisas vão te procurar, abençoado. As roupas vão procurar você. Glória a Deus. 1 Reis. Então essa é a palavra que o Senhor me jogou para essa direção. E vocês vão entender por quê. Eu vou ler e aí eu vou descrever para vocês aquilo que o Senhor foi falando comigo enquanto eu preparava. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim, do versículo 1 ao 18º. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, numa botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Diga, 40 dias e 40 noites. Até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, nem depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício ou um sussurro tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Antes de eu falar sobre a palavra, deixa eu dar um recado que eu havia esquecido. Nessa semana nós vamos suspender todas as células. Tá? Então não haverá célula na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Por quê? Porque nós vamos nos concentrar, nós vamos ficar com os nossos corações preparados para o que o Senhor vai fazer nesse final de semana, a começar por quinta-feira. Teremos sim a oração de quarta-feira aqui, pastora Nair terá, a equipe que está vindo aqui às 18 horas também para orar. Então, essa semana você vai ficar só com o teu coração preparado para esses dias. Então, queridos, como eu estava falando, escute isso. O Senhor deu uma alimentação, o Senhor chama o profeta e tem uma visitação com ele ali, e ele come algo que o fortalece, e ele anda 40 dias e 40 noites e chega a um determinado lugar. 40 dias e 40 noites. Nesses dias, nós estamos sendo desafiados num jejum de 21 dias, fazendo uma refeição por dia. Mas o que eu sinto no meu coração é que todas essas nuances pelas quais ele passou, nós também temos passado. E o que o Senhor quer mostrar para nós, nas nossas particularidades, alguns menos, outros mais, todos nós temos lutas, todos nós passamos por ameaças, todos nós enfrentamos situações as quais às vezes nós não paramos para pensar ou observar. Nós achamos que olhamos para um quadro desses e ficamos estarrecidos, tamanha foi a situação, porque aqui fala de morte. Fala que o profeta matou 450 profetas de Baal. E ali ainda tinha mais 400 profetas de Jezabel. Então fala de uma carnificina. Fala de morte. E aí ele diz que também estão perseguindo ele para matá-lo. Então o que eu quero dizer é quando nós nos propomos a fazer algo que está ok aos olhos de Deus, sempre terão aqueles que intentarão contra as nossas vidas. Quando nós estamos em conluio com o inimigo, quando nós dizemos para o inimigo, não, eu não vou orar, eu não vou me juntar aqui com a minha esposa e levantar um clamor pelos meus filhos, eu não vou estar orando pelos meus familiares, eu não vou sair desse lugar para evangelizar, abrir a boca e repartir daquilo que eu tenho, contar a minha história, tentar abençoar a outro, para que esses outros também tenham a possibilidade de conhecer sobre a eternidade, é tudo que o inimigo quer. Agora, quando a igreja se levanta, quando nós nos preocupamos, o marido se preocupa quando a mulher está meia morna, ou a mulher se levanta e diz, não, eu tenho que tomar minha postura, minha posição, e não vou retroceder, porque a minha casa não está se levantando. Quando nós fazemos isso, sempre terão alguns que irão criticar, sempre terão alguns que vão tentar nos desanimar. E esse quadro aqui é um quadro típico da igreja nesses dias. Por quê? Porque o Senhor está levantando profetas na sua casa, amém, queridos? O Senhor está levantando guerreiros, o Senhor está levantando intercessores, o Senhor está levantando apóstolos, o Senhor está levantando pessoas que ensinam, o Senhor está levantando muitas pessoas para que a igreja ande em linha com a sua vontade. E aí nós vemos um quadro como esse aqui, quando o homem, o chefe da casa, aliás, eu vou dizer mais do que chefe da casa, Acabe era um rei, ele era o líder de Israel. A Bíblia diz que, pelo fato de ele ter uma postura de um homem frouxo, de um homem omisso, de um homem covarde, mas tão covarde, que ele vê um quadro de derrota na sua caminhada, e aí ele vai para sua esposa, instiga a esposa, pilha a esposa, faz com que a esposa veja um quadro, ele tenta inflamar a esposa, instigar a esposa contra o profeta.
contra Elias. Existem, queridos, quadros que nós estamos vivendo nesses dias, onde alguns estão entre os casais debilitados. Ao invés do homem tomar uma postura de dizer as coisas não funcionam dessa forma, nós temos que nos levantar, eu tenho que te ajudar. A Bíblia disse, um ao outro ajudou e disse ser forte. Eu tenho que ter uma palavra de ânimo para você, ao invés disso, pilha mais. E aqui nós temos um quadro quando o homem deveria ser o rei, deveria ter uma postura de rei, uma postura de sacerdote. Ele instiga sua esposa, que é uma endemoniada, que é uma filha de Baal, e instiga todos os demônios que estão nela, para que ela persiga o homem de Deus. E o homem de Deus aqui representa a igreja, o homem de Deus representa cada um de nós aqui, nesses dias de lutas e dificuldades. Então ele tomou uma postura, ele foi lá no Monte Carmelo, e fez tudo o que tinha que fazer e invocou o descer do fogo de Deus. E aí matou sim os profetas de Baal, aqueles que estavam invocando demônios naquele lugar. Então essa mulher, ela invoca os seus deuses. No versículo 2, você pode pôr para mim à medida que eu for lendo aqui para me ajudar. Diz então Jezabel mandou o mensageiro dizendo, façam-me os deuses. Quem são os deuses? É um conluio, é um aconchavo com as trevas. Os deuses que ela está falando aqui são nada mais, nada menos do que demônios que conspiram contra o povo de Deus. Então ela diz, alinhado com essas trevas, eu me lanço contra ti e vou fazer muito pior do que você fez contra os meus profetas ou contra os aliados dela. E a palavra de Deus aqui descreve no versículo 3 que a fragilidade humana toma conta do profeta. Contudo, tendo a direção de Deus, a Bíblia diz que temendo, pois Elias levantou-se para preservar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. No versículo 4 ainda diz que ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia. O que é o deserto? O deserto é o lugar da fuga. O deserto é o lugar do isolamento. O deserto é o lugar do abandono, onde não se quer relacionamento, onde não se quer direção, onde se acha totalmente afastado. Esse foi o lugar onde a fragilidade humana jogou o profeta para aqueles dias. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós estamos nesses dias de guerra, diga comigo, diga guerra. Eu estou guerreando primeiramente contra mim mesmo, contra a minha carne, contra a minha vontade, para que o meu eu se sujeite à vontade do Senhor. E aí a Bíblia diz que existe uma recomendação quando a fragilidade humana tenta entrar em ação contra mim. Existe uma recomendação que está aqui, eu anotei em Efésios 6,13, eu não passei para vocês lá, se vocês puderem colocar aqui para mim, para nós podermos entender isso. Ele diz assim, Efésios 6,13, daqui a pouco vem. Então aqui está falando da armadura de Deus, depois de tomar toda a armadura de Deus, depois de ter vencido tudo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Essa é a direção do Senhor para nós. Quando eu me consagro ao Senhor, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu me permito ser conduzido por Ele, ou me deixo para que os meus ouvidos, o meu coração se torne sensível a Ele, eu estou tomando toda a armadura de Deus. Mas toda a armadura de Deus me leva para um lugar, para eu vencer, diga vencer. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, diga eu sou mais que vencedor.
em Cristo Jesus. Então, o fato de eu ser mais que vencedor em Cristo Jesus, a Bíblia diz que depois disso, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Mas quando eu permito que a minha fragilidade humana, quando eu me deixo me vencer pela minha fraqueza, então o recado é: vá para o deserto. O recado é: abandone o convívio da fé, abandone o conselho que você precisa, não busque conselho, corra, vá para o deserto. E a situação aqui é tão calamitante que a Bíblia diz que ele foi para o deserto, o caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quem sabe tenha passado pela cabeça de alguns aqui a desistência de viver. Pastor, eu jamais ia pedir a morte, mas quando se está em desistência da vida, a morte é o recado. Estar debaixo de um zimbro e depois pedir a morte é o próximo passo, a desistência da vida. E aí esse homem se achou deprimido. Quando nós deixamos que a fragilidade humana tome conta de nós, a depressão vem como um pacote. E ele se diminuiu tanto que ele chegou a ponto de dizer: Senhor, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Quando eu olhei para esse texto, eu me perguntei: Deus, quem eram os pais de Elias? O que a Bíblia descreve sobre os seus pais? Sabe o que, queridos? Nada. É como se ele mesmo compreendesse que não havia nenhum predicativo que indicasse a importância dos seus pais, ou se os seus pais eram frágeis, a ponto de ele fazer referência aos seus pais. Então, o que ele estava tentando trazer de justificativa aqui, não era nada diante dos olhos de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor se preocupa com os seus filhos. Diga ao papai, se preocupa. Diga comigo. Olha só, a Bíblia diz que ele deitou e dormiu debaixo dos zimbros, mas eis que um anjo veio e tocou-lhe. E no Salmos 34, 7 diz, põe lá para mim, 34, 7, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A despeito da nossa dor, a despeito da nossa tomada de decisão errada, mesmo que eu fuja dos compromissos, mesmo que eu esteja desviado, mesmo que eu esteja fora dos caminhos, eis que sempre terão intercessores e intercessoras rogando: Senhor, libera o teu anjo para guardar esse ou aquele. Assim nós temos feito com os nossos amados e com os nossos queridos. Então tem profetas, tem discípulos nossos que ainda não estão andando conosco, mas tem homens de Deus aqui, mulheres de Deus, que o Senhor tem alimentado, que o Senhor tem liberado anjos para nos alimentar, para acampar em volta de nós e nos fortalecer. Ainda eu quero repartir, quando ele diz: eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Salmos 27, 10. O Pai nunca desiste de nós. Olha o que está escrito: porque se meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Diga: o Senhor. Se o teu líder, se o teu pastor, se a tua esposa, se o teu esposo, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu irmão te abandonar, o teu pai te acolherá. O meu pai me acolherá. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai liberar um anjo e vai dizer: ei, essa tua entrega, essa tua consagração não é para te abater, isso é para te fortalecer. E em razão disso, você não vai esmorecer.
Em dados momentos, quando nós nos achamos com os nossos joelhos trôpegos, os nossos joelhos, os nossos tornozelos, os pés vacilantes, o Senhor chega e diz: ei, eu tenho um banquete para você, eu tenho alimento para você. Onde foi que nós lembramos que um anjo serviu alguém depois de 40 dias e 40 noites em jejum? Quem lembra? Quem o anjo serviu? O próprio Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Depois de ele ter vencido tudo, repudiado reprimido toda a tentativa do inimigo querer ludibriá-lo, a Bíblia diz que veio um anjo e o serviu. Quando nós nos colocamos na posição de homens e mulheres, firmes nos nossos propósitos, ei, o Senhor tem anjos para nos sustentar. Não é só para trazer livramento, mas é para nos sustentar. Veja o versículo 6, ele diz que Elias olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água, comeu e bebeu. Ou seja, ele se deparou com o banquete dos céus. Ninguém mandou uma pessoa ou alguém, como foi nos dias de Davi, que o seu pai diz: leva alimentos lá para os que estão na guerra. Aqui foi os céus que se abriram e desceu o pão do céu. Quem é o pão do céu, queridos? O próprio Jesus. Então o próprio Jesus se coloca à disposição de nós para nos alimentar. E aqui ele estava fortalecendo. E agora o quadro que eu quero chegar é o que esse alimento produziu. Versículo 7 diz que, aliás, diz ainda no versículo 6, que ele voltou a dormir. Por quê? Porque quando um quadro de angústia, um quadro de tristeza toma conta de nós, por mais que nós nos sintamos alimentados, por mais que nós tenhamos motivos de gratidão pelo livramento, por ter descortinado o caminho da salvação, sempre o sono vai tentar nos tirar. A Elinice acabou de dizer que tem momentos que ela levanta na madrugada para orar, mas ela poderia resistir, ela poderia dizer: não, eu vou teimar aqui e vou continuar porque eu não quero orar. Mas quando o Senhor diz: ei, eu não quero conduzir você num espírito de angústia e de tristeza, eu quero trazer para você refrigério. Quantos querem refrigério? Então deixa Deus falar com você. Se permita ser sensível à voz do Espírito Santo nesses dias. Vamos sair da nossa superficialidade cristã. Vamos crescer um pouco mais. Ei, o que o Senhor está dizendo para mim nesses dias, eu sei que é para a igreja: cresçam um pouco mais. Porque eu estou preparando a noiva nesses dias, eu estou ataviando a noiva, eu estou vestindo a noiva, eu estou perfumando a noiva, eu estou santificando a noiva para se encontre com o Cordeiro. Ontem nós não pudemos estar aqui no bazar porque fomos fomos estar com um casal. E lá tinha um banquete. E nesse banquete eu não pude banquetear, mas levei a marmitinha para comer depois, no outro dia. Me prepararam a marmitinha. Por quê, queridos? Porque eu já estava fortalecido com o alimento para andar pelo menos mais 24 horas e me permanecer sensível à voz do Espírito Santo. Porque do contrário, eu posso alimentar a minha carne e a minha fraqueza me levar para o deserto. Versículo 7, ele diz que segunda vez veio o anjo do Senhor e diz: levanta-te e come, porque o caminho terá sobremodo longo. Ou seja, existe uma comida que é diferenciada. Existe a comida que é a comida do cotidiano, do dia a dia, o pão de cada dia, o feijão, o arroz, o macarrão, a carne, as coisas que nós comemos no natural. Mas existem coisas que o Senhor quer servir para nós que são nutrientes do alto.
que são mesas que são servidas pelos anjos, e nós não satisfazemos a nossa carne, nós satisfazemos a nossa alma, o nosso espírito, mas nós nos sentimos mais fortalecidos ainda do que das coisas que nós comemos aqui. Quantos querem experimentar isso? Levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Existem algumas coisas da parte do Senhor, ou todas as coisas da parte do Senhor, que tem como propósito trazer em nós um vigor e uma disposição. Você olha para uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz crente, mas quando você olha para ela e percebe que a fala dela não condiz com a sua atitude, é mais fácil você sentir pena do que se sentir motivado quando você olha para ela. É porque não está experimentando o vigor e a disposição dos céus. Porque, queridos, toda a disposição, todo o vigor que essa terra oferece, ela é passageira, ela é momentânea. Ela tem um prazo de validade. Mas quando nós nos sujeitamos ao Senhor, isso é perene. Todos olham para nós, não estou dizendo que nós temos uma perfeição, que o nosso rosto está sempre na formosura, estamos sempre alegres, mas quando nós vamos falar das coisas de Deus, sai verdade de dentro de nós. Não é aquela pessoa que não quer nos ouvir. Então eu vejo aqui, a Elinice vem, o Alcini vem e faz a abertura, a Elinice vem e fala sobre dízimos e ofertas, a Simone veio e deu os recados, e todos nós estamos atentos, porque nós sabemos que estamos ouvindo de pessoas íntegras, mas o que o mundo aí precisa ouvir de nós é mais do que isso. O mundo precisa enxergar que nós temos nos alimentado de coisas diferentes do que eles se alimentam. Nós temos experimentados e acessados coisas diferentes do que eles acessam. E as visitações que nós temos tido nesses dias, eles haverão de enxergar que são plenamente diferentes também. Porque nós acessaremos os céus nesses dias com maior intensidade. Então esse moço, fugindo na sua fragilidade humana, a Bíblia diz que ele se alimenta e caminha 40 dias e 40 noites e chega num objetivo, no monte do Senhor. Mas ali ele acha uma caverna, e nessa caverna ele vai no mais profundo da caverna, e a Bíblia diz que vem pela primeira vez a palavra do Senhor a ele e diz: o que você faz aí, Elias? Ou seja, em outras palavras, você não entendeu o que eu fiz por você? Você não entendeu que eu dispus um banquete para você se alimentar? Você não entendeu que por 2 vezes o anjo esteve com você? E de fato, Elias tanto não tinha entendido, como ele se enfiou naquela caverna e fez uma reclamação diante do Senhor. E essa reclamação diante do Senhor foi: Senhor, eu tenho sido tão zeloso. Em outras palavras, papai, eu tenho ido nos cultos, eu sou um dizimista, eu vou na célula, eu isso, eu aquilo, mas o Senhor quer mais de nós. Ele quer mostrar algo diferenciado. Então, quando Ele quer nos preparar para algo novo, Ele vai nos incitar para coisas grandiosas. Quantos querem isso, queridos? Então, se permita ser conduzido por Ele. Então, Ele diz assim: mataram os teus profetas e eu fiquei só. Ou seja, encavernado, ele ainda estava tomado pela perseguição. Ainda estava sendo tomado pela ameaça. Quando nós vamos para esse lugar adorar o Senhor, quando nós vamos para esse lugar ouvir da palavra, é porque nós vencemos algumas ameaças. Nós vencemos alguns atrativos lá de fora. Nós deixamos algumas coisas para vir. E nós vencemos isso e viemos para esse lugar. Porém, queridos,
à medida que o Senhor vai falando conosco, como eu estou discorrendo essa palavra, naquilo que Ele falou, eu já vou encerrar daqui a pouco, aliás, quando eu encerrar, eu quero trazer uma composição de toda ela, mas eu estou falando os pormenores, para depois eu fazer uma junção de tudo que o Senhor está falando. Mas deixa eu dizer nesse quesito, existem momentos ou existirão momentos em que nós vamos querer barganhar com Deus, no sentido de: Senhor, eu tenho sido zeloso para contigo, mas eu ainda estou com medo, eu ainda estou sofrendo ameaças, o meu coração ainda não queria estar aqui, a minha alma ainda não desejava estar aqui. Então tem vezes que nós precisamos chegar diante do Senhor e ser sincero, transparente com Ele. Porém, chega um momento em que o Senhor diz: ei, saia da caverna. Diga para quem está ao seu lado, diga: saia da caverna. Olha só o que o Senhor diz, versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Não é só sair do lugar onde nos achamos encavernado. Não é só sair da prisão onde nós nos achamos. Não é só querer sair da luta da qual nós entramos, ou na amargura, ou na dificuldade, ou na falta de perdão, ou numa situação financeira. Não é só querer sair desse lugar, é ir para a presença do Senhor. Sai-te e dispõe-te, ele diz, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Ali o Senhor dispõe para ele 3 situações, ou 4 situações. Primeiro, ele mostra uma demonstração de um forte vento, mas não era um vento qualquer, era um vento que fendia montes e despedaçava rochas, ou despedaçava penhas. Depois o Senhor demonstra para ele um terremoto. Depois o Senhor fala de um fogo. E por fim o Senhor fala de uma calmaria. E o Senhor diz: ei, eu não estou em nenhuma dessas situações onde você está vendo. A ponto de, versículo 3, ouvindo Elias, tudo isso, versículo 13 ou melhor, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto, saindo, diga saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e ele disse: que faz aqui Elias? Elias estava no fundo da caverna, veio a voz do Senhor no versículo 9, e ele diz: Elias, o que você faz aqui? E ele fala toda aquela ladainha. E aí o Senhor diz: saia para fora. E ele sai para fora, e o Senhor diz para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E novamente ele fala, mas ele fala de uma forma diferenciada. No versículo, ou um pouco diferenciada. No versículo 9, ou versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Nesse versículo 14, ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Como que quem dissesse: Deus, perceba, eu estava lá no fundo da caverna, acomodado, eu estava num lugar passivo, sem ninguém me incomodar, e aí vem a voz do Senhor e eu tenho que responder: eu tenho sido zeloso para contigo, meu Deus. Aí o Senhor me chama para fora da caverna, eu saio. Então, eu quero dizer, eu tenho sido extremamente zeloso para contigo. E aí o Senhor diz assim para ele: ei, eu tenho grandes coisas para a sua vida. Diga ao Senhor: tem grandes coisas. Diga para a minha vida. Escute o que o Senhor fez. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e Eliseu, e também a Eliseu como profeta. O que o Senhor estava falando? Tudo isso pelo qual nós estamos passando nesses dias, tudo que o profeta estava passando naqueles dias,
tinha um propósito: receber de uma unção toda especial da parte do Senhor. Quantos querem essa unção sobre a sua vida? O que a unção faz, queridos? A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. O que é o jugo? O jugo são coisas colocadas sobre o nosso pescoço, era como a canga que se colocava sobre os bois. A Bíblia diz que o jugo, a unção, ela despedaça todo o jugo. Ela tira nós das cadeias das quais nós nos achamos. Nesses dias nós estamos sendo preparados para ouvir algo diferenciado. Para nós ouvirmos algo diferenciado, nós precisamos permitir que os nossos ouvidos sejam destapados, nós precisamos permitir que o nosso coração esteja completamente livre para receber, nós precisamos permitir que todo o senso crítico seja ausentado da nossa mente ou retirado da nossa mente, nós precisamos permitir que os nossos olhos sejam desembaçados, para nós enxergarmos aquilo que o Senhor quer mostrar para nós nesses dias. Agora vai mais longe do que isso. O Senhor pega esse profeta e diz: a unção que eu vou derramar sobre você será tão poderosa que você vai voltar ao deserto, ou à estrada, ao caminho de Damasco, e lá você vai ungir 2 reis e um profeta. Diga: 2 reis e um profeta. Estou falando do quê, queridos? De um nível de autoridade que ele não tinha experimentado. Imagine nós sairmos daqui e o Senhor trazer uma unção tal que você vai levantar a sua mão e vai levantar paralíticos, embora quase não tenhamos paralíticos, mas tem pessoas deficientes. E você vai sair tão tomado da unção e da graça de Deus, que você vai se deparar com pessoas que não enxergam ou que estão com a sua visão extremamente defeituosa, que você vai curá-la. Você vai sair daqui e vai se deparar com pessoas que estão com dificuldades em diversas áreas, e o Senhor vai dar direção para você, e você vai levantar a sua mão e vai ungir essa pessoa e vai curá-la. Há 2 semanas atrás, amanhã nós temos reunião de novo com os pastores da ASPEP, e nós oramos uns pelos outros. E um deles orava sobre mim, e ele dizia: pastor, eu vejo sobre você, sobre as suas mãos, um jarro, e esse jarro está derramando um óleo, e esse óleo não acaba, e ele continua derramando sobre a sua mão. E ele diz assim: eu quero que você lembre, pastor, quando você sair aí pelas ruas, e você for orar por alguém que tenha alguma necessidade, em qualquer situação, mas especialmente na área de enfermidade, lembre-se que o Senhor liberou um anjo hoje para encher as tuas mãos de óleo para você promover cura. É uma situação parecida com essa. O Senhor dizendo: ei, não se ache menor do que os teus pais. Não se ache como alguém que tem medo de uma mulher endemoniada. Não se coloque nessa posição. Ei, eu estou te dizendo, eu tenho óleo para derramar sobre a sua vida, porquanto você tem sido fiel, tem sido achado fiel diante dos meus olhos. Então eu estou preparando você, para que você não só saia daqui e unja 2 reis, como você prepare um profeta, que será o teu sucessor, que vai fazer coisas ainda maiores do que você já fez. Você já pensou, você recebendo para você essa palavra? Você saindo daqui hoje à noite e dizendo: eu entrei lá como o Vilmar, simplesmente. Eu entrei lá como o Maurílio, simplesmente o Maurílio. Mas eu saio daquele lugar como Elias nesses dias. Eu saio daquele lugar com o óleo do Senhor derramado sobre a minha mão, porque eu tenho sido achado fiel diante dos olhos do meu papai. Porque se a minha mãe, se a minha família me abandonar, o meu pai irá me buscar. O meu pai se preocupa comigo. O meu pai libera os seus anjos para
acampar ao meu redor e me guardar e me livrar. Então, queridos, para eu encerrar e nós orarmos, eu quero orar sobre isso. Vai pensando nisso. Em que áreas você se sentiu acuado nesses dias? Em que áreas você se sentiu ameaçado? Quais endemoniados ou quais demônios instigaram contra você, dizendo que o teu lugar não é um lugar onde você banqueteia e caminha 40 dias e 40 noites, o teu lugar não é um lugar onde você se consagra 21 dias em jejum e oração e se prepara para o novo de Deus, o teu lugar não é o lugar entre o povo de Deus, porquanto você é um visitante, você é alguém que está ali quase a ponto de declinar, ou quem sabe, você tem sido sentido no fundo da caverna, ouvindo a voz do Senhor, mas não tendo coragem para sair dali, e tendo justificativa para continuar lá. Mas houve momentos em que você ouviu a voz do Senhor, e saiu e chegou à porta da caverna, mas ainda continuou oferecendo justificativas para o Senhor, e demonstrando que você é uma pessoa zelosa, que você é uma pessoa religiosa, quem sabe. Mas o Senhor diz: ei, eu tenho óleo para derramar sobre as suas mãos, eu tenho óleo para derramar sobre a sua cabeça, eu tenho óleo para trazer você num novo nível de autoridade, eu tenho óleo para direcionar você. Amados, nesses dias nós vamos receber o novo de Deus, porque a igreja está se preparando, a igreja está desejosa do algo de Deus, do novo de Deus. É tempo de eu e você nos prepararmos para receber um refrigério, um sopro de Deus. Quantos querem um sopro de Deus nesses dias? Você sabe o que o vento da primavera faz, ou o vento do sul faz? Traz o sopro sobre as árvores, para que todas aquelas folhas velhas, tudo aquilo que não tem mais importância, que ainda se acham apegadas ao tronco, ao caule ou aos galhos, caiam. Mas não é para que haja um abandono, é para abrir espaço para o novo de Deus. Então nós precisamos do sopro, nós precisamos do hálito, nós precisamos da visitação de Deus nesses dias. E aí ele encerra dizendo: quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Ou seja, amados, na medida que nós nos deixamos ser conduzidos pelo óleo do Senhor, pela doce presença do Senhor, nós vamos preparando pessoas, as quais olham para nós e dizem: eu sempre vou lembrar de você em oração, eu sempre serei um intercessor em favor da sua vida. Em outras palavras, quando as hostes do inferno orquestrarem contra a sua vida, conte comigo, porque se escapar do fulano eu mato, se escapar do ciclano o outro vai matar, e nenhuma potestade vai prevalecer sobre a sua vida. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para a nossa geração, olhamos para os nossos filhos, olhamos para os nossos familiares, para os nossos parentes, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, e nós nos levantamos como um contingente, um grande contingente de líderes e profetas e homens e mulheres de Deus, que dizem: ei, eu recebi dessa unção, eu recebi dessa compreensão de Deus. Então, quando os inimigos intentarem e resistirem contra os meus filhos, sempre haverá alguém que vai despedaçar esses demônios. Haverá alguém, mesmo que Jezabel se levante e invoque os seus deuses, o Senhor diz, escute isso: também conservei em Pato Branco 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao poste ídolo dessa cidade, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Sempre haverá um grande número de um exército celestial na terra, pelejando em nosso favor, lutando as nossas lutas, tomando, entendendo as nossas dores.
compreendendo que o Senhor está preparando uma igreja com os olhos abertos, uma igreja ativa, uma igreja que guerreia, uma igreja que vibra, não uma igreja fria, gelada, não uma igreja indiferente, mas uma igreja cheia do fogo do Senhor, porque Elias, ficou um pouquinho ruim o retorno aqui para mim, porque Elias é um homem chamado um profeta do fogo. Quantos profetas e profetisas do fogo nós temos aqui? Fique em pé, nós vamos orar. Tenta arrumar lá para mim, Jorge, que ainda está dando um eco. Os músicos ainda deficiente. Os músicos saíram e vieram aqui à frente. Quero convidar você que quer receber do Senhor, venha aqui à frente. Nós vamos tirar a nossa alma da dor, vamos tirar a nossa alma da caverna, vamos chegar para a porta da caverna, pelo menos ouvir do Senhor, pelo menos entender do Senhor, a sua visitação, aquilo que Ele está preparando para nós nesses dias, o banquete dos anjos, que o Senhor deseja preparar para nós, cada um de nós, receber da parte do Senhor. Quero convidar você a estender as mãos e começar a orar ao Senhor, dizer: papai, eu quero uma alimentação especial, eu quero uma alimentação vinda da parte dos anjos, para que eu caminhe muito mais do que 24 horas, como temos jejuados nesses dias, esses 18 dias que temos jejuados. Ou quem sabe o Senhor vai dizer para alguns aqui: estenda por mais dias, porque eu desejo mais você na minha presença, eu desejo trazer uma unção diferenciada sobre a sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a receber da parte do Senhor um derramar de óleos, de um óleo fresco, o óleo do Senhor sendo derramado nessa noite sobre a sua vida, arrebentando com tudo aquilo que tem prendido você, tudo aquilo que tem levado você para o deserto, tudo aquilo que tem ativado o teu medo, que tem ativado a tua fragilidade humana, tudo aquilo que tem trazido como ameaça sobre a sua vida. A minha oração nessa noite é para que você sinta-se despertado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tua palavra diz que houve, Pai, naqueles dias um vento forte. Meu Deus, eu quero clamar no nome de Jesus, que hoje venha um vento para agitar as águas que se encontram dentro de nós, papai. Muitos aqui estão com águas paralisadas há muito tempo, que precisam um agitar novo. Muitos aqui precisam, Pai, perceber o abrir, meu Deus, das fontes dos céus, se derramando sobre as suas vidas, trazendo um refrigério. Muitos aqui, Pai, precisam se deparar, papai, com um abalo sísmico, como aconteceu com aquele terremoto, Senhor. Muitos aqui precisam se deparar com o fogo do Senhor, e eu oro, papai, para que venha fogo nessa noite, venha um fogo nessa noite, venha um fogo nessa noite, mas junto, Pai, Deus, com o vento, junto com o terremoto, junto com o fogo, o Senhor deseja se manifestar, meu Deus, da maneira, Pai, suave, da maneira, papai, onde o Senhor sopra da sua brisa e traz um tempo novo sobre a vida dos teus filhos, papai. Pai, eu clamo no nome de Jesus, que o Senhor desperte, que o Senhor destrave, Senhor. Xerandaramanás, venham destravar, Pai. Espírito Santo de Deus, venha, papai, um destravar, Pai, na vida de cada um desses amados. Venham destravar nessa noite, Espírito Santo de Deus, como um sopro, como um sopro, como um sopro
sopro, um destravar como um sopro, como um sopro da parte do Senhor. Venha, Pai, um destravar. Oh, xerendaralaramanassuri, recalarabacharabalaramanass. Venham destravar, Espírito Santo de Deus. Tem mais, Pai. Dirá serendaralá, seremarabalás, antarabalarás, andaralaramanasu e andaralás. Há um sopro de Deus, há um sopro do Espírito. Xendaralarabalaramanasuri. Há um sopro de Deus, há um sopro, Xerandaralaramanás, andaralaramanassuri. Há um sopro, sopro do Xendaralaramanamanam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 ás. Sopra, Espírito Santo, sopra nesse lugar, sopra nesse lugar, sopra, Espírito Santo. Deus, há um desejo, Senhor, desejo de receber o novo do Senhor. Sopro do Senhor. O refrigério, Pai, nessa noite. Refrigério nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus. Sopro do teu Espírito. Há um sopro, há um refrigério vindo nessa noite. Refrigério. Ondaralaramanassuri, andaralaramanás, andaralarabaxarabalaralarararara. Há um sopro do Senhor, há um sopro de Deus, um sopro restaurando. Andaralaramanamachara, andaralarabalaramanás, andaralarabalarabalaramanamassuri, andarabalabalarabalaramanamababababalaras. Sopro do Senhor.